Olá, queridos. Grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo. Quero agradecer a sua presença e convidá-lo a continuar aqui analisando junto comigo o artigo da revista Sentinela, 15 de dezembro de 1981, quando um parente é desassociado. Já consideramos até o parágrafo 23. Se você quiser acompanhar toda a trajetória da análise sobre esse assunto, nós temos uma playlist que fala sobre desassociados e dissociados. Tem diversas observações, diversas análises, diversas argumentações ali utilizadas, muitas delas usando as próprias publicações da Sociedade Torre de Vigia como referência. Então vamos agora ao parágrafo 24, que traz a pergunta: que associação pode ser mais usufruída pelos cristãos leais? Aí eles respondem essa pergunta. De modo que os cristãos, às vezes, talvez achem não poder ter um parente desassociado ou dissociado presente numa reunião que normalmente incluiria os membros da família. Lembrando que a neurolinguística utilizada aqui é traduzida, né, a forma, a manipulação das palavras, toda a indução didática que o corpo governante utiliza, os seus redatores, né, utilizam nesse tipo de verbosidade, induz os membros, e quem já foi membro ou é ainda, deve entender muito bem do que eu estou falando, traduzem certas expressões como ordens, que são implícitas, são passadas de forma subliminar. Por exemplo, essa expressão aqui, às vezes talvez achem não poder, essa expressão talvez achem é ignorado talvez como uma dúvida, uma possibilidade, é traduzida como algo absoluto, inquestionável. Portanto, um leitor fiel ao corpo governante que lê ou ouvir essa expressão, não vai ler assim, ó. De modo que os cristãos, às vezes, talvez achem não poder, eles vão ler. De modo que os cristãos devem achar que não podem ter um parente associado ou dissociado presente numa reunião, que normalmente devem. É traduzido assim. Automaticamente eles convertem. Existe um filtro de comando já programado. Isso tudo já começa desde o momento em que o neófito passa a ter os primeiros acessos, né? O iniciado começa a ter os primeiros chamados estudos bíblicos, que na verdade são estudos das publicações da organização Torre de Vigia. Ele já começa a ser programado a entender a linguagem do corpo governante. E de forma subliminar, ele é alimentado, ele é induzido, ele é adestrado a obedecer aos comandos, mesmo que sejam mascarados com uma liberdade de ação. Quem está lendo pensa, eu tenho a liberdade de escolher. Ele acha isso. Ele é levado a crer que tudo o que ele está fazendo foi ele que escolheu fazer voluntariamente. E não percebe que implicitamente ele está sendo ordenado a fazer aquilo e, caso contrário não faça, ele vai ser submetido a um julgamento, correndo o risco de ser expulso. Continuando. De modo que os cristãos, às vezes, talvez achem não poder ter um parente associado ou dissociado presente numa reunião que normalmente incluiria os membros da família. Só para lembrar para quem não acompanhou, a palavra desassociado se refere àquele que foi julgado e expulso, e a palavra dissociado se refere àquele que saiu voluntariamente, por qualquer motivo que seja, ou para ir para outra religião, para outra organização religiosa, ou para religião nenhuma. Se tornou um ex-membro. O tratamento é o mesmo para os dois casos. No entanto, os cristãos, lembrando também que quando eles falam os cristãos, os leais, os fiéis, eles querem se referir aos que continuam submissos ao corpo governante sem questionar. Todos os membros da Torre de Vigia, para eles, é que são os cristãos. Quem não é membro da organização Torre de Vigia são chamados falsos cristãos. Quem questiona o corpo governante, quem vai de encontro com o que ele diz, quem prefere a Bíblia aos ensinamentos do corpo governante, é chamado de infiel, questionador, imitador de Corá e, portanto, um rebelde, um apóstata. Eles continuam. No entanto, os cristãos poderão usufruir a associação dos membros leais da congregação, lembrando-se das palavras de Jesus: todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Portanto, para eles, na mente deles, eles são induzidos a crer nisso. Fazer a vontade de Deus significa fazer tudo aquilo que o corpo governante manda, acreditar em tudo aquilo que o corpo governante diz e nunca questionar. Isso para eles é fazer a vontade de Deus, porque Deus para eles é o corpo governante. 25 e 26.
Quando um parente desassociado morre, olha só, o indivíduo, o ex-membro, não tem sossego nem mesmo na sua morte. Até mesmo quando ele morre, ele ainda é julgado, ainda é tratado com desrespeito, com discriminação. O infeliz que se tornou um ex-membro, por qualquer motivo que seja, como é o meu caso, né? O infeliz, aquele infeliz, eu no caso, não vai ter sossego, nem mesmo se morrer. É o que diz aqui os parágrafos 25 e 26. Quando um parente desassociado morre, qual seria a situação com respeito a um funeral? Não é tão simples. Vai lá, faz os preparativos e a pessoa é enterrada. Tranquilo. Mas não. Eles entram na questão, eles entram nesse âmbito, do qual a Bíblia não faz menção nenhuma. Em nenhum desses casos que nós estamos considerando aqui, não vai nesses detalhes, não entra nesses méritos. Mas eles entram. Eles dizem: o fato é que quando um cristão se entrega ao pecado, se tornou ex-membro, acabou. É rotulado como alguém que se entrega ao pecado. E tem de ser desassociado, ele perde muito. Sua posição aprovada perante Deus. Então ele se tornou um ex-membro, ele já não é mais aprovado por Deus. Ser membro da congregação feliz de cristãos, para eles, a congregação feliz de cristãos é a sociedade Torre de Vigia. Qualquer outro é de Satanás. A associação agradável com os irmãos, inclusive grande parte da associação que teve com parentes cristãos. Então, já induzido o quê? Mostrando que o ex-membro já perdeu, vai perder a associação com os parentes também, os próprios que têm vínculo familiar. A dor que causou o miserável, o infeliz, eu, por exemplo, morri, estou morto. Mas ainda assim, deve ser lembrado que eu causei muita dor. Até mesmo essa dor que eu causei poderá sobrevir a ele. Eu estou morto. Está lá no caixão. Estou morto, estou no caixão. Mas era um ex-membro enquanto vivo. Causei dor para os outros e para mim. Caso morra, caso aquele infeliz, eu no caso, morra desassociado ou como ex-membro, os arranjos para o seu funeral poderão constituir um problema. Então eles já implantaram aqui na mente dos membros que mesmo que o infeliz ex-membro morra, isso também é um grande problema. Olha só que desgraça. Já não bastava ele ser ex-membro, vivo, agora ele morreu, causou outro problema. Seus parentes cristãos talvez quisessem, tadinhos, coitados, vítimas inocentes, talvez quisessem ter um discurso no salão do reino. Ah, que infeliz, olha o que ele fez com a gente. A gente queria tanto ter um discurso dele, ele morto no salão do reino. Agora esse miserável foi morrer como um ex-membro, causou um problema para nós. Seus parentes cristãos talvez quisessem ter um discurso no salão do reino, se esse for o costume local. Mas isso não seria próprio para alguém que foi expulso da congregação. É aquela história que eles ensinavam de que quando a pessoa morre, está absolvida dos seus pecados, não se enquadra para o desassociado. Porque eles ensinam isso, baseado em Romanos capítulo 6, se eu não me engano, versículo 23, que fala, pois o salário do pecado é a morte. Eles aplicam esse texto dizendo que quando a pessoa morre, ela está absolvida do pecado. Mas isso não se encaixa para o desassociado. O infeliz que morreu, ex-membro da organização Torre de Vigia, continua ainda sendo um pecador depravado, lascivo e imoral, inimigo de Deus, mesmo morto. É isso que você está vendo aqui. Se ele tiver dado evidência de arrependimento, quais são as evidências de arrependimento que o ex-membro tem que dar? E de querer o perdão de Deus, olha as evidências, tal como por deixar de praticar o pecado, no meu caso seria deixar de questionar o corpo governante, me submeter à regência deles sem questionar, e assistir às reuniões cristãs. Então, evidências de arrependimento, para mim, por exemplo, seria, como é que eu mostro que estou arrependido? Paro de questionar o corpo governante. Aceito tudo o que eles dizem como verdade absoluta. E começo a assistir às reuniões. Ninguém vai falar comigo. Eu fico lá igual um cachorrinho. Baixadinho, humildezinho, batendo palminha para toda a heresia que for dita em nome do corpo governante.
Pronto, agora eu estou mostrando que sou arrependido. Agora eu posso ser de novo amigo de Jeová. Por favor, né? Por favor. É porque é importante passar a informação, porque dá nojo de ver esse tipo de hipocrisia aqui. Se ele tiver dado evidência de arrependimento e querer o perdão de Deus, tal como por deixar de praticar o pecado e assistir às reuniões cristãs, a consciência de algum irmão talvez lhe permita proferir um discurso bíblico lá no Salão do Rei, não. Na funerária ou no local do enterro. No salão não seria apropriado, eles já falaram. Tais comentários bíblicos sobre a condição dos mortos fornecem um testemunho aos incrédulos ou consolam os parentes. Na verdade, esse discurso bíblico, que é um esboço que tem, que dura cerca de 30 minutos no máximo, é mais uma propaganda da organização do que alguma coisa para consolar os parentes enlutados ou falar em memória do falecido. Eu lembro do último discurso fúnebre que eu ouvi de uma pessoa que era amiga da família, mas como eu estava expulso, eu só pude assistir pelo Zoom. E na hora de dar as condolências para a família, eles me bloquearam. Eu não fui autorizado a dar minhas condolências à família, amiga da família, há 30 anos. Todo o discurso foi feito em louvor da organização. Em louvor da organização, para chamar uma propaganda da organização para ela mesma. Todavia, se o desassociado ainda tiver promovido ensinos falsos, traduza ensinos falsos como qualquer ensino que não seja igual em conformidade com aquilo que o co-governante ensina. Para eles é falso. Ou conduta ímpia. Conduta ímpia inclui até mesmo questionar o co-governante. No meu caso, para eles, eu sou um ímpio, um iníquo, um pecador impenitente, um apóstata, inimigo de Jeová e servo de Satanás. Nem mesmo tal discurso seria apropriado. E aí eu pergunto para você, onde é que isso está na Bíblia? Onde que a Bíblia ensina isso? Me diz. Seguir a Deus como governante ou seguir a homens? A escolha é sua. Estamos aqui apresentando os fatos, analisando e raciocinando. Cabe a você decidir o que fazer, em que crer. Se você quer entrar para essa organização, a decisão é sua. Se você quer permanecer aí, isso é contigo. Se você desejar sair, a decisão também é sua. A minha função aqui no canal é mostrar as evidências, raciocinar, mostrar fatos, contar as experiências de vida que eu vivi, que eu vi, que eu ouvi e estou vivendo. Aí você decide o que fazer com base nisso. Quero agradecer mais uma vez a atenção de vocês. Aguardemos os próximos vídeos. Até lá.